Vamos falar agora do grupo econômico. Né? Há pedidos, estamos no grupo. Bom, lembram que eu falei lá no início que apenas 7 artigos foram favoráveis ao trabalhador? E que todos os outros artigos da reforma foram favoráveis ao empresário? Esse é um artigo favorável ao trabalhador. Isto é, esse artigo 2º, parágrafo 2º, amplia a solidariedade dos grupos econômicos. Não trouxe muita novidade, porque a jurisprudência já era assim, só incorporou na lei aquilo que a jurisprudência já fazia. Bom, para a gente entender o que está descrito aí, porque a linguagem jurídica nem sempre fala bem, os grupos podem ser horizontais ou verticais. Horizontal, quando não tem uma holding, não há uma empresa controladora. O melhor exemplo de grupo vertical é um Bradesco, um Itaú, onde você tem Itaú S.A. como holding, Itaú Banco, Itaú Seguros, Itaú Previdência, né? Você tem a holding e as pequenas. A CLT explicitamente, antes da reforma, só dava solidariedade para os grupos por subordinação. Mas, na prática, uma grande maioria dos casos dava grupo na horizontal, que é o grupo por coordenação. Qual é um grupo por coordenação? O grupo por coordenação é um grupo onde não existe uma holding, não existe uma empresa controladora, maior acionista. São várias pessoas jurídicas, normalmente com os mesmos sócios ou sócios majoritários idênticos. Às vezes uma ou outra tem um investidor minoritário, ou a administração é comum. E aí eu vou usar as palavras de um autor famoso chamado Martins Catarino, que ele usava muito a expressão promiscuidade. E o que era o grupo por promiscuidade? Era quando as pessoas jurídicas se apresentam como pessoas jurídicas diferentes, CNPJ diferente, contrato social diferente. O fato de ter sócios iguais por si só não quer dizer nada, eu vou dar um exemplo. Mas na hora de comprar mercadoria, compra para todas. Na hora de fazer um contrato, faz para todas. Na hora de contratar um empregado, ele trabalha uma, mas pode trabalhar para qualquer uma das outras. Isso Martins Catarino chamava de promiscuidade. Eu dava muito exemplo no Rio de Janeiro, e infelizmente no Rio quase tudo faliu. Eu acho que eu já nem tenho o exemplo da churrascaria Porcão, né? Infelizmente Vale que faliu, Porcão, tudo que eu dei exemplo faliu. Infelizmente tudo quebrou, né? Mostrando que o país anda bem, né? Como é que era a Porcão? Eu posso contar porque foram casos que eu julguei, vários. A Porcão, no Rio de Janeiro, eram 7 pessoas jurídicas, tinha um em Brasília, tinha um em São Paulo, sei lá, tinha um aqui tinha, não sabia. Tem ainda? Lá no Rio faliram todas, não sabia. Lá no Rio não tem mais nenhuma. Bom, aí o Porcão o que era? Eram os mesmos sócios administradores e algumas filiais tinham sócios minoritários. Eu chamo filial porque parecem filiais, mas no papel são pessoas jurídicas diferentes, apesar dos sócios administradores serem os mesmos. No Rio era muito comum eu ir comer, por exemplo, no Porcão Rios, que era um que ficava ali no aterro, com uma vista maravilhosa, ser atendida por um maître e no fim de semana estar no Porcão da Barra, que é outro bairro, o mesmo maître estar lá. O administrador comprava carne, claro, para as 10, porque o preço é muito melhor. Comprava o guardanapo, fazia propaganda, né, ou com a Visa, ou, né, contratos, obviamente, para as 10, porque ele tem um poder de negociação com o maior número de empresas.
Mas essa promiscuidade na administração, que na verdade era uma pessoa, que eram sócios que administravam tudo, gerava o grupo econômico. Então nós já vínhamos reconhecendo, no caso do Porcão, é o caso, não sei se aqui tem, da Animale. A Animale tem empresas do grupo, empresas franqueadas, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar daqui a pouco, formavam o mesmo grupo. E nós vínhamos dando a solidariedade. A jurisprudência até então não dava grupo para franqueador e franqueado, nem entre franqueados. Entendendo que a ingerência, porque há um controlador e há controlados, mas o controle não é administrativo, era um controle mercantil, é um controle de produto, de qualidade, de know-how, de exercício da marca. E entre os franqueados são independentes. Imagina se o McDonald's de BH tem alguma relação com o McDonald's da China, dos Estados Unidos, da Bélgica. Se a gente disser que é o mesmo grupo, eu vou preferir condenar os dos países ricos, né, que são muito mais poderosos. Então, nós não dávamos grupo para parcerias, franquias e facção. Talvez também não seja o ramo de vocês. O contrato de facção, normalmente é um contrato que não gera nem subsidiariedade nem solidariedade. Por exemplo, a Zara, a Riachuelo, a C&A, a Marisa, são lojas que vendem roupas, escolhem uma confecção ou várias pequenas confecções e diz, olha, você pode produzir para quantas pessoas você quiser, mas esse modelo só para mim, claro, senão a minha vizinha vai vender a mesma coisa que eu. Isso nunca gerou solidariedade nem terceirização, salvo o trabalho escravo. Isso é, se você contratasse contrato de facção por trabalho escravo. Vocês até encontravam posições divergentes, mas era minoritário, a maioria era. Entre franqueador e franqueado, você até encontra jurisprudência minoritária. Entre os franqueados, praticamente não tem jurisprudência, gente, salvo se o mesmo franqueado tem 4 pessoas jurídicas e ele é sócio das 4 e ele troca os empregados, né? Ele faz a compra junto, aí é outra coisa. Isso não tinha risco, quer dizer, um risco muito pequeno antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, apareceu essa redação aqui, ó. Mesmo quando as empresas guardarem autonomia, fazem parte do grupo. Se parasse aí, qualquer tipo de parceria geraria grupo econômico, franquia, facção, coordenação. E aí eles quiseram impedir de algumas. Disse o seguinte, a mera identidade de sócios não gera grupo. Claro, né, antes de ler o resto, eu até trouxe um bom exemplo, infelizmente só do Rio de Janeiro, que é o único exemplo que eu conheço. O Rio de Janeiro, um dos empresários mais abastados chama Acioli. E ele tem aquela academia, não sei se aqui também tem, que tem quase no Brasil inteiro, chamada Bodytech, que é dele agora, tem quase o Brasil inteiro, mas o fato dele ser sócio da Bodytech não faz com que o Bronstein seja do grupo, porque ele também é acionista ou controlador, ou investiu dinheiro no Bronstein, é sócio do Gero, não sei se vocês conhecem, também é um restaurante famoso de São Paulo, do Rio, não sei se aqui tem Gero. Gente, ele é rico, ele não tem onde colocar o dinheiro dele. Então, ele quer colocar em diversos empreendimentos. Então, o simples fato dele ser um investidor de marcas e de empresas totalmente diferentes não gera grupo. Até aí, correto. Aí eles continuaram dizendo assim, sendo necessária para a configuração do grupo, atuação em conjunto e efetivo interesse comum. Não falou muita coisa. Eu pergunto a vocês, entre franqueador e franqueado, tem interesse comum? Tem. Atuação em conjunto? Eu diria, depende. Eles atuam na mesma marca, mas a administração não é comum. Você tem mais empregados, menos empregados.
aonde eu quero chegar? Pessoalmente, eu continuo defendendo porque fiz parte do, vamos dizer, do bastidor da confecção da norma, que a intenção era excluir as franquias, as parcerias. Era essa a intenção, exclusão das franquias, exclusão das parcerias, exclusão dos contratos de facção. Aliás, havia até um artigo próprio para facção, que era um parágrafo 1º do artigo 3º, que não passou na reforma. Mas com essa redação eu tenho certeza que juízes vão entender que as franquias agora formam um grupo, isso é um perigo. Você imagina você ser um franqueado do Bob's, não sei nem se Bob's faz franquia, mas o do Pizza Hut, do Bob's, do McDonald's, do Pão de Queijo, aqui de BH. E uma outra pessoa, que você já até viu de vista num congresso dessa da vida, ser o franqueado do Rio de Janeiro. Aí você tem que pagar pelos empregados de lá. Isso não tem sentido, são pessoas jurídicas totalmente diferentes. Se você deve algo a alguém, é o franqueador, não os demais franqueados. E quando eu digo deve algo, deve cumprir a cartilha do know-how, de como vender o produto, de como produzir o produto, como abordar o produto, como explorar o produto. Essa é a subordinação, uma subordinação de conhecimento, uma subordinação de produto, não uma subordinação de empresa. Então, a redação veio para acabar com a solidariedade ativa. Então, a redação originária, que é essa, quando diz que a solidariedade é em relação à solvabilidade, acabou a solidariedade ativa. Quem não entendeu, eu vou explicar. O que era a solidariedade ativa? Era a solidariedade de credor. O que era isso? Então, eu vou explicar. Lembram de um grupo por subordinação? Imagina um empregado, carteira assinada, que a vida inteira só trabalhou para o Bradesco Seguros, que é do Grupo Bradesco. Então, ele é um securitário, portanto, a jornada dele é de 8 horas, o sindicato dele é do securitário e a norma coletiva dele é do securitário. Alguém acha crível, porque faz parte do Grupo Bradesco, ele procurar entre todas as empresas, Banco Bradesco, Bradesco Seguro, Bradesco Vida, Bradesco Saúde, a melhor norma coletiva e pedir para aplicar para ele? É crível ele pedir a aplicação da jornada de 6 horas do bancário? Não era. Então, esse modelo de solidariedade ativa que estava na CLT tinha que realmente ser superado. Esse modelo só serve para o modelo que ela se inspirou em 43. O seu Manuel da padaria, tem uma padaria do lado, tem a vendinha. Ele e a mulher tomam conta. E o Manuel que trabalha aqui, trabalha lá. O empregado que trabalha aqui, aí sim confunde. Quando as empresas se confundem numa só, a ponto do empregado dizer, quem é o seu patrão? Ah, meu patrão é o seu Manuel, ele não consegue nem saber para que empresa ele trabalha, ele identifica o sócio. Esse era o caso do empregador único, que a CLT se refere lá no artigo 53, na exposição de motivos. Quando a CLT foi feita, esse era o modelo, nem existia a lei de SA. Foi a lei de SA que fez essa organização hierárquica perfeita, autônoma entre as empresas. Não era crível, eu via juízes mandando fazer isso. Eu vi vários juízes mandando reintegrar empregados da antiga Petromisa, Petroquisa na Petrobras, alegando que era do grupo, portanto a estabilidade que ele tinha ali, ele cumpria aqui porque aquela fechou. Se o seu empregador acabou e fechou, sua estabilidade acabou. A solidariedade ativa ainda pode ser aplicada nos dias de hoje nos casos de fraude, quando o patrão finge que não é uma pessoa só e mascara as filiais com pessoas jurídicas diferentes, usando os empregados em todas as pessoas jurídicas. Aí é o próprio patrão que fez a promiscuidade, mas não era crível usar isso para as empresas que não fazem esse tipo de prática. Olha, você é empregado da empresa A, você vai ficar na empresa A, tem nada aqui para B. Se você for para B, que também é minha, então os dois são seus empregadores. É a figura do empregador único. O grupo é o empregador e não a pessoa jurídica que assina a carteira. Então, qual foi o problema do artigo 2º, parágrafo 2º? E aqui está o resumo, né? Eu sempre gosto de colocar um resuminho. Ela reconhece, nesse ponto foi ótimo,
a solidariedade nos grupos por coordenação, porque isso nós já fazíamos, apenas deixou mais claro que há solidariedade nesses casos. Ela acaba com a solidariedade ativa, mas em relação às franquias, em relação aos contratos de facção, em relação às parcerias, não ficou muito fácil decidir. Pessoalmente, eu acho que não há solidariedade se não forem os mesmos sócios. Mas pode ser que alguém pense em contrário. É o próprio empregado que vai provar promiscuidade, né? Se ele provar que trabalhou em várias empresas do grupo, já está. Eu acho difícil. O patrão tem que provar que não faz parte, acho difícil. Ai, meu Deus, mas já falei, a Anamatras que representa 30%, né? Eu já disse a vocês que uma outra associação foi criada e ela perdeu em 2 anos 40% dos seus associados. Eu saí, eu fui uma das que saí. Eu saí também. Aqui na solidariedade ativa, a empresa, uma empresa que tem, são várias empresas e caracteriza por uma sociedade única. Mas se porventura existe um grande sócio com vários sócios espalhados... Não muda. Se a administração é desse grande sócio, me parece que é a figura do grupo por coordenação. Na verdade, são várias pessoas jurídicas, um sócio que administra igual em todas, aí me parece que é um grupo por coordenação. Esse grupo fica mais claro... Mesmo que cada empresa tenha um grupo de sócios. Mas se um deles é se não for administrador, ele é só investidor, não interessa, aí não forma. O que interessa é se existe... Isso, ele tem que ser, porque ele emprega uma coisa comum em todas elas. Né? É o que acontecia com o Porcão. O Porcão ele tinha empresas que era só dele, que é o Animale também. Só dos 3 irmãos, né? O Porcão ou o Animale. E aí, quando queria vir aqui, né? BH, Nordeste, arranjavam um administrador local, eles ficavam 40%, mas com a administração e davam outro. Mas na hora de comprar o produto, normalmente fazia algo coletivo que podia fazer. Esse é o grande problema. Quando não houver promiscuidade, é mais fácil. O grupo por coordenação, não me preocupa esses, assim, que são iguais, exploram a mesma marca, os sócios, um dos sócios iguais, porque esse provavelmente vai gerar solidariedade. Talvez não a ativa, se não houver promiscuidade entre empregados. Né? Se ele não rodar, não tem por que dar ativo. Olha, você sempre respeitou esse daqui, vai ser esse o seu patrão. Ele não te passou para aquela que não te passou. O grande problema, não sei se vocês já viram aqui, tem Werner, não? Cabeleireiros não tem, né, Ló? Tem Werner? Tem. Mulher sabe, né? Não tem jeito. O Werner tem franquia e tem loja própria. Você sabe quando é loja própria? Porque o profissional, seja cabeleireira, manicure, está rodando e dá treinamento na outra para preparar os novos. As franquias não. As franquias, elas são independentes. São empregados contratados do curso Werner, porque ele dá um curso, e aí a pessoa fica preparada, porque você tem que ensinar um know-how, e aí são franqueados, é totalmente diferente. Então, quando você tem a promiscuidade de empregados, é o próprio patrão que se apresenta para o empregado como único. Ele pode trabalhar em qualquer lugar, como se fossem filiais. Agora, quando o patrão respeita, o empregado nem sabe que pode pedir o grupo, porque ele não associa essa promiscuidade. Né? O que eu acho que a reforma trouxe de insegurança é que é possível, a partir da reforma, decisões entendendo que as franquias estão atingidas pelo grupo por coordenação. Me preocupa as franqueadas, entre elas com sócios diferentes, porque entre franqueador e franqueado me preocupa também, mas é menos grosseiro o erro, porque alguma subordinação existe, mesmo que não seja administrativa. Agora, entre as franqueadas, nada, não tem nada, não tem por que dar esse grupo. Diga. E a convenção coletiva não há como deixar isso mais? Pode deixar, eu acho que vale.
Acho que a pergunta dele é ótima. Eu já percebi que ele já se empoderou. Todos chegaram aqui muito desconfiados do que podiam fazer na norma coletiva. Ele já percebeu tanto que ele pode fazer que ele pensou, isso está na lei. Se a norma coletiva está acima da lei, eu posso excluir uma solidariedade entre franqueadas ou entre franqueador e franqueado. Perfeito. Eu acho que pode. O grande problema da norma coletiva, e aí, gente, é minha ignorância, é que talvez quem tenha que fazer é a CNC. Nem o sindicato, nem a federação. E eu não sei como pode a confederação, porque tem que atingir, porque tem franquia no Brasil inteiro. E eu não sei como você faz uma norma nacional nesse sentido, porque você tem um franqueado, eu não sei o seu caso, mas você pode ter um franqueado do Rio e um de São Paulo, e eu não quero bancar o de lá. Por exemplo, eu fiz uma palestra para franqueados, só para franqueados, né, para não sei o que, sindicato de franquias. Aí fiz uma palestra, e o Werner estava lá, e ele dizendo assim, eu sou franqueador e estou pagando uma dívida de São Paulo e eu sou do Rio. Então, uma norma do Rio não ia resolver, porque ela não obriga São Paulo, não sei se você está entendendo. E aí você também não consegue uniformidade entre todas. E como levar isso para a confederação? Né? Não tem como. Não tem, né? Tem que ser uma norma, tem que ser uma confederação, tem que ser uma norma supramunicipal estadual para poder atingir, que seria o ideal. Mas se já proteger no estado, já está melhor, né? Bom, vimos isso, que foi um pedido, né? O que mais vocês querem ver agora? Dano moral, parcelas, gratificações? Querem ver? Isso teve uma pequena mudança. Mudou muita coisa. Essa era a redação originária e, como sempre, eu vou tentar dar o que era e a MP, porque eu não sei se essa MP vai passar, é uma insegurança, né? O que era? O parágrafo 1º dizia o que não tinha natureza, o parágrafo 1º dizia o que tem natureza salarial e o 2º dizia o que não tem natureza salarial. O parágrafo 1º, que está aí, ele tirou 2 expressões da lei antiga, que eu digo lei antiga, antes do dia 11, né? Porque a gente tem a do dia 11, a do dia 11 até o dia 13 e a do dia 13 até hoje. E talvez daqui a 4 meses voltando ao que era dia 11, eu não sei, né? Vamos esperar. Bom, a CLT velha, eu vou chamar assim, a CLT velha incluía como natureza salarial abonos, percentagens, comissão, o próprio salário e as gratificações ajustadas. Abono saiu do parágrafo 1º e foi para o 2º. A gente vai falar dele daqui a pouco. Comissão e percentagem, eu concordo, é sinônimo, não precisava dizer 2 vezes a mesma coisa. Tira a percentagem e deixa só a comissão. E a palavra gratificação ajustada mudou para gratificação legal. Tudo bem. Qual é a única gratificação legal imposta por lei? Porque ninguém é obrigado a agradar ninguém. Gratificação é para agradar. É uma parcela espontaneamente criada pelo patrão para dar para o empregado, para incentivar, estimular, agradar, presentear. Chama-se gratificação de Natal ou 13º salário. É a única imposta por lei. Então, o que quis a CLT dizer? Só o 13º tem natureza salarial. Claro que a gente tem uma ou outra, no radialista, no vendedor pracista, mas assim, geral para todo mundo, só essa. Mas olha aquela gratificação do bancário,
quando ele é bancário e ganha 1/3, e aquela dos 62, não, essa, se o patrão quiser pagar, ele está excluído da jornada. Se além do empregado de confiança o patrão pagar um determinado valor de gratificação, está excluído, mas na lei não obriga a pagar. Se pagar e se for de confiança, então essas não estavam aí incluídas. Eu vinha dizendo o seguinte, se as gratificações contratuais ou ajustadas, que são todas aquelas previstas no contrato, no regimento, na norma coletiva ou espontaneamente dadas pelo patrão ao empregado de forma repetitiva, e a jurisprudência entendeu que é habitual ou periódica. Periódica é aquilo que se repete uma vez ao ano, mas todo ano, 2 vezes ao ano, mas todo ano, 3 vezes ao ano, mas todo ano. E habitual é aquilo que se repete todo mês. Essas, mesmo que não tenha nada escrito, a jurisprudência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal dava natureza salarial, porque eram tacitamente ajustadas. Então, gratificação, qualquer uma tinha natureza salarial. Vou além. QD os adicionais. Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, nunca esteve nem no parágrafo 1º, nem no 2º, nunca esteve em lugar nenhum. A lei nunca colocou o que tem e o que não tem natureza salarial em relação a adicional. Não preciso dizer, né? Princípio indúbio pro mísero. Caiu na mão do juiz, é um princípio que ensina ele a dizer, na dúvida da interpretação da norma, favoreça o trabalhador. E esse princípio, principalmente da natureza de uma parcela, está também inspirado em outros pontos. Exemplo, Lei da Previdência. O que é salário-contribuição? Tudo que a lei disser que não é. A lei diz não é. É ao contrário, falei errado. A lei diz o que não é. Tudo que não está no não é, é. Imposto de renda, a lei diz, isso não é renda, portanto, todo o resto é. O mesmo raciocínio sempre foi feito pelos juízes do trabalho, pela justiça do trabalho, pela jurisprudência. A lei tem que dizer que não tem natureza salarial. Se a lei não disser, e se isso for algo habitual ou repetitivo, você vai lá para o direito civil, que é o princípio da boa-fé. No princípio da boa-fé, existe um dos elementos da boa-fé, que é aquilo que você cria expectativa no outro, de que ele vai continuar recebendo. E esse princípio da boa-fé faz gerar essa parcela como um princípio contratual. Você não escreveu nada, mas se você vem dando repetidamente, você cria no outro a expectativa de que ele vai continuar recebendo isso habitualmente. Portanto, gratificação e adicional sempre teve natureza salarial. Bom, com essa redação, o parágrafo 1º não colocou aonde ficam as gratificações contratuais nem os adicionais. Ele falou, tem natureza salarial, a gratificação legal. Mas disse, não tem natureza salarial, tudo menos gratificação contratual. Ele não falou gratificação, ele disse, não tem natureza salarial. Prêmio, ajuda de custo, diária de viagem, auxílio alimentação. Esqueceu de falar da gratificação. Ficamos no limbo jurídico. Vou dizer mais, isso não mudou com o novo. A nova redação disse, tem natureza salarial, comissão, salário e gratificações legais e de função. Cadê as outras? Continua no limbo. Ficar no limbo acontece o quê? Pode ter certeza, indúbio pro mísero. Pagou habitualmente, a lei tinha que ter dito claramente, não tem natureza salarial e diz gratificação. Por que não fez isso? Porque não quer dizer que não tem imposto de renda nem previdência. Não é por causa do trabalhador, não. Não pensem que é por causa do trabalhador. Não pensaram, coitadinho do trabalhador, pensaram, mas eu vou deixar de arrecadar. Só incluíram gratificação de função porque é mais alto valor e a arrecadação para o governo era importante. Então, eu vou defender que continuam tendo naturezas salariais todas as gratificações, salvo se a norma coletiva
tirar. E aí pode tirar de todas, menos do 13º, que tem amparo constitucional. Mas gratificação de função pode, gratificação de tempo de serviço, que é anuênio, quinquênio, isso tudo pode. E aí continua, redação nova, e eu gostei muito disso. Ajuda de custo no passado, isso é na CLT velha, antes do dia 11/11, a ajuda de custo era ressarcimento das despesas com a transferência. Isso cai em concurso público. Só isso que era. O patrão chamava tudo de ajuda de custo, mas a verdadeira ajuda de custo, que não tem natureza salarial, era o patrão transfere o empregado para outra localidade. Esse outro lugar ele tem que mudar a residência dele, ele tem que mudar o domicílio. Por lei, o patrão está obrigado a ressarcir as despesas com a mudança de domicílio. 470 é o artigo da CLT que diz isso. Então, ajuda de custo seria reembolso de despesas com a transferência. Você só paga uma vez, acabou. Porque ele não se muda todo mês, né, gente? Se mudou uma vez, vai ficar naquele lugar. Se for provisória, vai receber adicional de transferência. Se não for, não vai receber. Perfeito. E aí me colocam no parágrafo 2º assim, ainda que habituais. Ah, não, então não é ajuda de custo. Ajuda de custo não é habitual. O maior conceito de ajuda de custo era eventualidade. Arnaldo Susequinde foi o autor, compilador desse capítulo da CLT e ele conceitou ajuda de custo como uma parcela eventual, paga de uma única vez para ressarcir o empregado das despesas. Eu ainda diluo no livro, digo não duas, às vezes está caro para o patrão reembolsar de uma vez, ele pode reembolsar em duas. O importante é que reembolse as despesas com a transferência. Acabou. Se vocês forem ler a lei do aeronauta, lá também trata a ajuda de custo como reembolso com a transferência. Diz, inclusive, quais são as parcelas que tem que reembolsar com a transferência. É só a passagem aérea, é o aluguel, diz tudo que tem que reembolsar. Bom, o que é ajuda de custo agora? Não sei mais, porque ela pode ser habitual. O que eu posso dizer é que continua o resquício de que é ressarcimento de alguma despesa. Então, se vocês têm mototaxistas, motoristas, e eles têm despesa com a moto, com a quilometragem, isso pode vir tudo como ajuda de custo. Antes da medida provisória, ela não tinha natureza salarial, não importando o valor. Aí eu acho que o Temer viu o tamanho do buraco, né? Óbvio, porque vai deixar de arrecadar. Disse que ela não pode ser 50% acima do valor. Ora, gente, ajuda de custo nunca teve natureza salarial, não tinha nem percentagem, porque era reembolso com a transferência. Um mês de transferência pode ser um mês de aluguel, mas pode ser muito maior que o salário dele. 50% estava vinculado às diárias de viagem, não às ajudas de custo. Agora, as diárias de viagem não têm mais natureza salarial, muito correto, porque o patrão não está obrigado a ressarcir por lei as despesas que o empregado faz em viagens a trabalho, que é um absurdo. Se eu te contrato para trabalhar, o mínimo era te dar meios para você viajar, pois a lei não obriga a ressarcir e dava natureza salarial quando superior a 50%, quer dizer, pune o bom patrão. Quando eu faço o ressarcimento, eu sou punido. Era para dizer, é obrigado a ressarcir e não vai ser integrado, não tem natureza salarial. Pois bem, aonde eu quero chegar? Não sei o que é ajuda de custo. Só aconselho vincular, isso não precisa ir para a norma coletiva. A norma coletiva pode tirar os 50%. Pode dizer que não tem natureza nada, mesmo que acima de 50%. Mas o que eu aconselho é vincular ajuda de custo a ressarcimento. Ressarcimento com despesas com uniforme, ressarcimento... Já ouviram falar de uma verba chamada verba de representação? Virou moda de uns tempos para cá. Algumas empresas, também não sei se é o nicho de vocês, precisam de alguns empregados mais bem apessoados. Isso é, que ostentem o status maior do que o padrão salarial que ele tem, porque ele vai lidar com clientes para fechar negócios. Então, às vezes, ele precisa ir no restaurante tomar um vinho com o cliente, o vinho é caro. Ele precisa andar de táxi naquele dia e não de ônibus, porque o cliente não vai ver ele de ônibus suado em pé, né? No Rio de Janeiro, aquele calor infernal, aqui ainda é fresquinho.
Ainda por cima, para ser assaltado, porque você não pode andar com uma bijuteria que você é assaltado, mesmo sem bijuteria é assaltado. E aí, para ostentar, eles fazem o que a gente chama de verba de representação. Isso pode ser como reembolso de despesas de status profissional. Aquele empregado que não é um autoempregado, né? Não chega a ser um empregado que ganha 12 mil reais, 15 mil, um empregado que ganha 2 mil, mas que tem que fazer uma visita ou duas por mês, e nesse dia ele precisa ter um status, uma roupa mais bem apresentada, né? Isso pode ser o reembolso dessas despesas. Isso pode vir como ajuda de custo. Outro item incluído ali é que não tem mais natureza salarial o auxílio alimentação. Esses vocês deveriam ficar de pé, acabou o PAT. Não tem mais que aderir PAT. Vocês tinham que ficar de pé aplaudindo a reforma. Esse negócio de PAT era ridículo. Aderiu ao PAT, não aderiu ao PAT, traz aqui a aprovação. O patrão que dá utilidade não tinha que ser punido com a integração. Ele está dando algo que a lei não obriga a alimentação. E ele é punido por isso. Então, ou ele fazia o desconto para não ter a natureza salarial, ou ele aderiu ao PAT. Agora vale ticket, refeição in natura, ticket refeição, vale refeição, porque tem gente que acha que é diferente um do outro, que um é supermercado, o outro é restaurante. Bom, independente disso, não tem nenhum deles natureza salarial, não precisa ser mais do PAT. Eu aconselho levar para a norma coletiva, se quiser pagar em dinheiro, tirar o in natura, tirar o ticket, pagar em dinheiro e tirar a natureza salarial, porque a reforma não deixa pagar em dinheiro. Tem que usar o ticket, a utilidade. E, obviamente, se a sua norma coletiva, a empresa cobra taxa de administração, você pode economizar uma fortuna. Quanto eles cobram? 3%? 5%? Você deixa de dar, olha só, eu não estou tirando o benefício do trabalhador. Ao invés de eu dar R$100 em ticket, eu estou dando R$100 em dinheiro. Aposto que o próprio empregado vai preferir o dinheiro ao ticket. Mas se você der em dinheiro, pela lei, tem natureza salarial. Então, você tem que ir para onde para tirar? Norma coletiva, para tirar a natureza salarial. Aí, além disso, ele disse lá, não tem natureza salarial diária de viagem. Perfeito, já não tinha. Né? Só quando superior a 50%. Está ótimo. Achei que foi uma medida ótima. Aí me inclui um tal de abono. Abono na CLT velha estava no parágrafo 1º, ele foi para o parágrafo 2º. Abono habitual. Abono para o Susequim, de autor da CLT, do capítulo da remuneração, abono era adiantamento de reajuste salarial antes da data base. Então, vamos dizer que a data base é em fevereiro. Os empregados estão muito... Lembra da época de inflação? Está na inflação alta, os empregados estão inconformados, que estão ganhando pouco. Eu faço uma previsão, deve dar uns 6% de reajuste. Naquela época, 20%, né, gente? Até mais. Mas os 20%, eu vou dar 10% agora, mas pago em rubrica separada, porque se eu incorporar no salário, quando vier a data base, ele vai aumentar. Então, eu pago em rubrica separada como abono junto com o salário. Quando vier a data base, eu incorporo e só dou a diferença. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso era abono. Algumas normas coletivas vinham dando reajuste na data base e no mês do reajuste um truco, um abono, R$200. E a própria norma retirava a natureza salarial e a jurisprudência engolia, porque era uma parcela única. Então, sempre estava ligado ou a reajuste ou a data base. Agora eu não sei o que é, porque é habitual e não tem natureza salarial. Ora, gente, se não tem natureza salarial, significa que não é reajuste de salário. Porque se salário fosse, tinha natureza salarial. Aí você vai me dizer, então o que é? Tudo o que vocês queiram que seja. Gostaram? Tudo o que vocês queiram que seja. O que eu aconselho é que faça uma norma clara dizendo o que é, interna. Os empregados que atingirem isso assim, assim, assim,
vão receber um abono que será pago quando atingir a meta. Acabou. Não diz o que é. Quando não diz o que é, você cria. Antes era antecipação de reajuste, agora não é mais. Por fim, retirou a natureza salarial dos prêmios. E em relação aos prêmios, disse lá, redação antiga e nova. A redação antiga dizia: os prêmios são parcelas espontaneamente criadas pelo patrão que visam remunerar um desempenho acima do ordinariamente esperado. Ponto. A reforma viu que eu ia pagar prêmio todo mês. E eu já vinha defendendo no livro, prêmio todo mês é ordinário e não extraordinário. E a reforma vinha dizendo que era o que estava acima do ordinariamente esperado. Então, é o que é extraordinário. Pronto, ele impôs logo. Veio a medida provisória e disse só 2 vezes ao ano. Mais que 2 vezes ao ano vai ter natureza salarial. E aí, o que eu faço? Se quer tirar a natureza salarial do prêmio, quer tirar a natureza salarial da gratificação, quer ter certeza do que significa abono, norma coletiva. Por isso eu comecei pela norma coletiva, porque ela é muito maior que tudo. É a norma coletiva que vai irradiar para a lei, não é mais a lei que segura a norma coletiva, é o oposto. Então, na insegurança do que está escrito, já sabe que não tem natureza salarial aquilo que a norma coletiva disser que não tem. Até aí tudo bem? Quanto tempo eu tenho só para saber o que dá para falar? 50? E eu dou quanto tempo para pergunta? Não vai ter. Vamos falar um pouquinho da terceirização? Eu acho que é um assunto que todo mundo gosta, né? O negócio é chegar lá. Temos 3 momentos. Antes do dia 31 de março, era a lei do trabalho temporário. Do dia 31 de março ao dia 11 do 11, passou a ser terceirização em geral e trabalho temporário. Do dia 11 do 11 para cá, a terceirização em geral ficou mais ampla. Então, vou repetir. A Lei 6.019 não pode mais ser chamada de Lei do Trabalho Temporário. O nome dela, desde o dia 31 de março de 2017, pela Lei 13.429, ela se chama Lei de Terceirização. E ela trata, desde o dia 31 de março, de 2 tipos de terceirização. O velho e antigo trabalho temporário e a nova modalidade que é a terceirização em geral. Cá para nós foi um tiro no pé, porque esta lei, junto com a reforma trabalhista de 11 do 11, praticamente acaba com o trabalho temporário. Aonde eu quero chegar? Que empresário vai usar o trabalho temporário se ele é pior para o empresário, ele é melhor para o empregado. Mas para o empresário, terceirizar pelo trabalho temporário dá mais vantagens ao trabalhador do que a terceirização em geral. A terceirização em geral, se você quiser dar vantagens, é sua faculdade dar, lá é obrigação. Então, quando você tem uma lei tão permissiva, é óbvio que apagou a outra. Óbvio. Bom, se der tempo, a gente fala do trabalho temporário, mas aqui o que interessa é a outra. A Lei 6.019 passou a regular a terceirização em geral, chamada pela Lei de
serviços a terceiros, prestação de serviços a terceiros. Esta lei nova foi, a partir de março, melhor dizendo, a partir de março, junto com a reforma, foram acrescidos o artigo 4A, 4B, 4C, 5º-A, 5º-B, 5º-C e 5º-D. Portanto, 7 artigos regem toda a terceirização em geral. Todos os outros artigos são para o trabalho temporário. Então, a Lei 6.019 rege 2 terceirizações, trabalho temporário, e 7 artigos no meio, muito estranho, podia ser no final, mas colocaram no meio, rege a terceirização em geral. O que é a terceirização em geral? Agora o empresário pode terceirizar qualquer atividade, meio ou fim, pelo tempo que quiser, desde que a empresa que terceirize seja uma pessoa jurídica e tenha capital suficiente para tanto, e a lei diz qual é o valor do capital, é pouquinho. Ele pode quarteirizar, a lei é clara, eu posso contratar uma empresa e ela contrata outra empresa para contratar um empregado para trabalhar para mim, pode quarteirizar, Globo faz muito isso, pode quarteirizar, pode pejotizar. O que é pejotizar? Eu quero contratar a Volha. Vou contratar a pessoa jurídica da qual a Volha é sócia para a Volha trabalhar para mim. Isso é uma terceirização. Você contratou a pessoa jurídica para a Volha trabalhar, mas é só a Volha que trabalha. Isso é pejotização, foi permitido. Para os empregados que você já tem, se você demitir só 18 meses depois, salvo se aposentar. Eu me aposento em abril, tá, gente? Já posso ser pejotizada, tá? Já estou avisando. Abril eu estou fora do tribunal, então eu posso ser pejotizada. Então, a pejotização na terceirização é perfeitamente possível a partir da lei. Para os novos ou para os antigos. Agora, também é permitido terceirizar ex-empregados desde que espere 18 meses da saída dele. Mas, olha, qual é a vantagem de terceirizar? Você não é obrigado a dar isonomia de salário ou de norma coletiva, coisa que vinha acontecendo antes. Olha, o que adianta eu terceirizar se eu tenho que pagar para o terceirizado os mesmos direitos do meu empregado? Eu até prefiro que ele seja meu empregado, porque eu controlo se está tudo sendo pago, senão daqui a pouco eu respondo subsidiariamente porque eu não estou controlando o outro. Lembrem, se quiser pejotizar, que é a terceirização do sócio, da empresa contratada, se quiser terceirizar, seja atividade meio ou fim, uma coisa se manteve. Você não pode dirigir os serviços dele. Isso é, vai ser um risco terceirizar a atividade fim sem você poder comandar o empregado, porque você está entregando o seu negócio para ele, você está entregando o seu produto principal. Você está terceirizando a sua atividade fim, não pode dizer, está errado, você não pode faltar, por que você fez isso? Não pode haver subordinação direta. Existe uma contradição na lei da terceirização. O artigo 4º-A, é esse mesmo. O artigo 4º-A, parágrafo 3º, então é 4º-C, isso. O 4º-C diz, isso eu tentei mudar agora na MP, eu acho que eles não entenderam, não mudou, porque é uma contradição. No artigo diz A, o outro artigo diz B, são duas coisas contraditórias, e eu não tenho dúvida que in dúbio pro misero, não tenham dúvida, se a lei diz no artigo A e no outro artigo ele diz B, há contradição no legislador. Por que está contraditório? Porque um foi feito em março e quem fez a lei agora de novembro não leu que já tinha algo contrário em março. Aqui diz, é garantido ao terceirizado, qualquer terceirizado, identidade, se o tomador já der para os seus próprios empregados serviço ambulatorial e médico, tem que estender
aos terceirizados. Se tiver refeitório próprio dando comida, tem que estender aos terceirizados. Se terceirizar mais de 20% dos seus próprios trabalhadores, poderá fazer em local separado, mas em igualdade de padrão. Isso é sem diminuir o padrão da qualidade. Ora, então aqui essa seria a única isonomia. Vou parar. Se for terceirizar pela Lei 6.019, é uma obrigação. A igualdade de tratamento e de remuneração. Por enquanto aqui está dando. Aí chega o artigo 5º, parágrafo 3º. Parágrafo 2º. É isso? Não. Não, é aquele, vê se é esse. Parágrafo 4º. Poderá, de acordo com o contrato, estender serviço médico ambulatorial. É esse? Vê se é esse. Ora, gente, como é que um parágrafo diz poderá, dependendo do ajuste, o outro diz deverá? Então, eu já vou aconselhar, não vale a pena o risco. Vai terceirizar, se um artigo diz que você tem que estender, o outro artigo diz que você não tem, você vai correr o risco? Você acha que o juiz vai pensar o quê? Indúbio pro mísero. Não tem jeito. Então, não aconselho aplicar, eu acho que é o 4º, né? O parágrafo 4º do 5º C. Era 5º C? Já nem lembro. Acho que tem que aplicar acho que era o 4º, já nem me lembro. Tem que aplicar o outro, que eu acho que é mais vantajoso. Bom, em resumo, a terceirização é isso. A responsabilidade é subsidiária, se manteve a responsabilidade subsidiária do tomador, isso não muda. A responsabilidade do tomador só será solidária em casos de acidente, quando ocorrer nas suas dependências por culpa, isso é, instalações ruins, deixou o chão derrapando, se for por culpa do meio ambiente que aconteceu o acidente, tirando esse caso a responsabilidade é subsidiária e a terceirização é ampla e não há mais isonomia salarial. Querem que eu fale da outra, da 6.019, ou nem interessa? Não interessa 6.019? Eu, se fosse empresário, nunca terceirizaria pela 6.019, porque ela me obriga à igualdade. Há quem entenda como o Godinho, que é o TST, que até o enquadramento sindical é o mesmo, então para que eu vou terceirizar? Ainda há responsabilidade solidária no caso de falência dela. Essa lei é muito melhor. O 4º A, B e C, 5º A, B, C e D, esvaziou a outra vai morrer. A outra precisa de uma série de requisitos para a validade da terceirização, contrato escrito. A empresa tem que ter registro no Ministério do Trabalho. São tantos requisitos que não vale a pena. Querem o trabalho autônomo? Só uma pergunta sobre e o MEI? Eu posso utilizar o trabalho do MEI para terceirizar? Pode. Terceirização qualquer uma, problema nenhuma. Bom, o que vocês querem? Um autônomo agora? Interessa? A quitação anual? Essa quitação anual ou quitação de rescisão comum? Vamos ao autônomo. A redação era só isso aí. E eu já vinha defendendo que não é isso, né? Estava bom demais para ser verdade para os empresários, né? Dizia ali, preenchidas as formalidades legais, o autônomo não é um empregado. Ora, gente, é o mesmo que dizer que essa mesa é marrom. Era óbvio. Dizer que o autônomo não é empregado é óbvio, não precisava isso para a lei. Fui lá eu falar, né, com o bastidor, que era o assessor jurídico, mas o que você quis dizer comigo? Aí eles trazem umas 5 ou 6 decisões do TST que pegavam aqueles casos de zona grise. O que são trabalhadores em zona grise? São trabalhadores regidos por uma lei que afasta o vínculo, mas que tem a cara do empregado. Vou dar alguns exemplos. Representante comercial não é empregado, mas é a cara e o focinho do vendedor pracista regido pela Lei 3.207. Um é a cara do outro, é a cara.
podem ter zona exclusiva, podem receber comissões, podem ter metas, podem ser despedidos por justa causa. Tem um monte de contrato determinado, indeterminado, não pode ter o pagamento superior a 3 meses. Tem um monte de regras iguais. Era muito difícil distinguir o que era ou não era. Vou dar outro exemplo antes de concluir. TAC agregado, TAC agregado, T.A.C, TAC agregado. Trabalhador autônomo de cargas pode ser independente ou agregado. É uma lei antiga, depois veio uma lei mais recente, que trata o caminhoneiro. O caminhoneiro pode ser um autônomo ou pode ser um empregado. É tão difícil que o primeiro caso que eu peguei de um caminhoneiro da Coca-Cola, aqueles caminhões lindos com luzinha, eu não acreditei que ele era empregado, porque ele compra o próprio caminhão, ele mantém o próprio caminhão. Eu falei, mas você é empregado da Coca-Cola? E a Coca-Cola assina a carteira de todos, lá no Rio, chama Rio de Janeiro Refrescos, a Coca-Cola. Achei aquilo maravilhoso, porque eu canso de julgar, aqui deve ter Casas Bahia, Toque-Stock, que os entregadores são TACs agregados, não são caminhoneiros empregados. Aí você diz, qual é a diferença? Um é o focinho do outro. O TAC agregado tem exclusividade com o tomador, mas ele faz a rota e o dia que ele quer entregar. Então, eu só entrego, vamos dizer, para Casas Bahia. Ou a Toque-Stock tem muito isso, você levar é um preço. Aqui tem Toque-Stock? Tem. Se for entregar é outro preço. E aí ele te diz, olha, vai entregar em 15 dias, não sei que dia. Você mora em que bairro? Vão te ligar da transportadora. Gente, isso está na moda. Hoje tudo que você compra da internet é a transportadora que entra em contato com você e diz, está a caminho. Você vê um caminhãozinho, você já viu? Aí eu recebo um e-mail com um caminhãozinho andando. Aí passa outro dia, vem, já está no caminho tal. Aí vai ser entregue amanhã. E é entregue. Adorei, porque não é onde o e-commerce, onde eu comprei é um, o TAC agregado é outro. Isso é TAC agregado. Ele tem exclusividade de entrega, porque muitas vezes a mercadoria é valiosa, tem que ter confiança, mas ele tem uma série de requisitos, tem que ter registro, tem que ter a carteira do caminhoneiro, sei lá, A, B, C, tem que ter registro no departamento de rodagem, tem que ter a carteira se é carga pesada, se é carga leve, tem todo um regramento e um contrato escrito para isso. Agora, qual é a diferença dele para o caminhoneiro que faz a entrega da empresa? Mínima. Então, vou dar outro exemplo. Empreiteiro de lavor. Escreve lavor mesmo. O Código Civil, lá no artigo, vou chutar, 606, 566, ele fala da empreitada. E você tem o empreiteiro de material, que é fácil dizer que ele não é empregado, porque ele entra com todo o valor do material, você paga, olha, eu vou dar tudo, argamassa, tijolo, aí vai construir a sua casa. Ou ele é um empreiteiro de lavor, você paga a hora dele. Então, ele ganha por hora. São aquelas obras que não terminam nunca, né? Que ele estende a obra para ganhar, né? A pior coisa, você acha que vai economizar, a pior coisa do mundo. Bom, qual é a diferença dele para o operário que trabalha na construção civil? Também ganha por hora, também paga toda sexta-feira, também trabalha 9 horas de segunda a quinta, porque é um costume. Nesse caso, a diferença é o patrão. Lá, o patrão é construção civil, aqui o patrão é a pessoa que está construindo para não vender, para morar, para reformar a empresa ou para morar na casa. Bom, então, há vários exemplos. Os parceiros, vários, eu dei 3. Era esses casos que a reforma queria mudar. Ela queria dizer o seguinte, olha só, não tem uma lei especial dizendo que manicure agora, se tiver o MEI, se tiver isso, ela não é empregada? Desde que o sindicato participe, não tem uma lei dizendo que se ele tem inscrição no CORE, se ele é uma pessoa física ou jurídica, ele é um representante comercial, com contrato. Não tem uma lei dizendo que se ele é empreiteiro de lavor e já tem o entendimento todo da jurisprudência que seu patrão não é construção civil, não é arquitetura, não é engenharia, ele está só construindo uma vez para nunca mais, não há o requisito da necessidade permanente da mão de obra, portanto, isso é um trabalho eventual. Então, olha só, eles não são empregados, foi isso que quis dizer. Só que eu não preciso dizer que quando isso apareceu na reforma, todo mundo adorou, né? Vou assinar contrato com todos os meus trabalhadores de autônomo, porque agora eles não vão ser mais empregados. Isso não era crível. E aí veio
a medida provisória tentando consertar, né, gente? E aí consertou. Disse lá, não entendi bem, juro para vocês, porque se a CLT é uma regra entre empregado e empregador, ela não poderia regular direitos do autônomo. Ela poderia dizer, não é empregado quando ele é assim, assim. Mas dizer é proibida a cláusula de exclusividade para o autônomo, isso não pode ser proibido em lugar nenhum. Pare para pensar, você é advogado, vamos dizer que você tem 10 advogados como seu empregado, você é o dono do escritório, você assina a carteira de 10 empregados que trabalham no seu escritório, mas você atende exclusivamente o Itaú. Ah, então você não pode ter uma cláusula de exclusividade com o Itaú porque você é uma pessoa física e por ser uma pessoa física você é empregado dele. Não, você é um autônomo, tanto é um autônomo que você tem empregados seus para ajudar o Itaú, mas o Itaú quer contratar você e não os seus. Você pode trocar quantas vezes você quiser. Isso é muito comum quando você contrata um Barroso da vida, quando ele era advogado, quando você contrata um nome. Então não é crível dizer que o autônomo não pode ser exclusivo. Claro que pode, vimos o TAC. A lei do TAC agregado, trabalhador autônomo de cargas, prevê a exclusividade. O representante comercial pode ter exclusividade. Então, meio loucura isso. Acho que ele quis dizer isso para os outros que não sejam o TAC, etc. Aí disse, primeiro, é vedada a exclusividade no contrato previsto nesse artigo. O que quer dizer que se tiver exclusividade ele é empregado? Sinceramente, se eu fosse votar isso lá no Congresso, não passa esse artigo. Aí depois ele diz, o autônomo poderá prestar serviço de qualquer natureza para qualquer outra, inclusive na atividade concorrente. Sempre pôde, sempre pôde. Você é autônomo, você dá exclusividade se você quiser. Se você não quiser, você não precisa dar exclusividade. O que ele quis era evitar a fraude, mas acabou escrevendo demais. Eu entendi o que ele quis dizer. Olha, não contrate um empregado sob a formatação de autônomo, porque isso não vai afastar o vínculo. Era mais fácil ele ter dito, presentes os requisitos do vínculo de emprego, ele deixa de ser autônomo para ser empregado. Agora, existindo trabalhadores na zona grise, preenchidas as formalidades legais, opte pela autonomia, porque eles são muito parecidos. É muito comum o juiz da vara dizer que um TAC é empregado, o juiz do tribunal dizer que não é, vai para o TST e diz que é, vai para a SD e diz que não é, porque nem os próprios juízes conseguem ter uma unanimidade a respeito daquele critério. Aí depois falou mais ou menos o que eu queria. Fica garantido ao autônomo a recusa de realizar. Como assim? Ele está na CLT, que é uma regra entre empregado e empregador, dando direitos para o autônomo, mas se ele é autônomo, ele recusa sempre, gente. O verdadeiro autônomo tem o direito de recusar ou não qualquer serviço. Agora, se eu sou autônomo e faço um contrato com ele, eu vou ser advogada da empresa dele, e ele diz, olha, todo serviço que eu te der da minha empresa, trabalhista, você vai fazer. Aí eu vou dizer, não, a CLT diz que eu posso recusar. No contrato eu disse que eu ia fazer, como é que eu vou... Desculpem, essa parte, eu achei que a medida provisória, na medida do possível, melhorou. Mas nessa parte, ela tentou acertar, era mais fácil revogar o artigo, era mais fácil tirar o artigo e deixar como já era. Ou só deixar esse parágrafo. Esse parágrafo estava ótimo, que era a zona gris, era aquilo que eu já vinha falando desde antes da medida provisória nos livros. Motorista, que motorista ele está falando? Do TAC, trabalhador autônomo de carga. Representante comercial, corretores de imóveis, parceiro, dentre outras categorias, perfeito. Se preenchidos os requisitos, não são empregados. É isso. Era isso desde o início que se queria fazer, só bastava esse parágrafo. E ele podia até ser mais amplo. Agenciadores. A gente tem no Código Civil vários trabalhadores que têm cara de empregado. Publicitários, representantes de telecomunicações, que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Quando quando a empresa está aqui, você quer alguém no outro país. Correspondente.
um correspondente. Ele é quase um intermitente. Não é seu empregado, ele não está o tempo todo. Quando você precisa de uma representação lá, você faz um contrato de autonomia por uma questão, acabou, preencheu. Era isso que a reforma queria dizer. Então, não passou a questão. Só basta fazer um contrato para afastar o vínculo de emprego, não é isso. Agora, quem contrata representante comercial vai ficar mais seguro. Quem contrata agenciador, empreiteiro de lavor, vai ficar mais seguro, porque agora a lei garante que não existe vínculo de emprego nessas situações, porque, na verdade, preencheu os requisitos da outra lei. Eu até acho um erro você fazer duas leis tão parecidas. Eu acho que quando criou o representante comercial, tinha que acabar com o vendedor pracista, ou acaba com o representante, porque eles são a cara. É quase impossível você dizer quem é e quem não é. Alguns nem põem o pé na empresa, trabalham externamente o tempo todo e são empregados. Vamos dizer, não é isonômico uma empresa ter que assinar a carteira e outra não ter para fazer o mesmo tipo de serviço. Uma tem um lucro maior que a outra. Outro assunto. O que mais, chefe? Querem que eu fale da extinção rapidinho? O 477 não vai dar tempo de eu procurar? O caput, quem tiver aí, abre do 477. Ele fez uma alteração muito grande que muito poucas pessoas perceberam. Na redação antiga, o empregador tinha que pagar a rescisão pela maior remuneração. Estava escrito maior remuneração no 477. Isso fazia que alguns juízes interpretassem que a maior remuneração podia ser aquela que aconteceu há 5 anos atrás, há 4 anos, há 3 anos. Quando um dos parágrafos dizia que se o salário fosse variável, era a média duodecimal dos 12 últimos meses. Mas ninguém queria ler aquilo, pelo princípio do indúbio pro mísero. Isso acabou. Então, eu julgo muitos casos de professores. Não sei aqui, mas eu imagino que aqui seja igual ao Rio de Janeiro. As faculdades estão minguando com o fim do ProUni. Desde que o governo Dilma apontou para baixo antes da saída, ela já não está renovando o incentivo. Com isso, as faculdades perderam de 40% a 60% dos seus alunos. A faculdade que eu trabalhei durante 7 anos perdeu 12 mil alunos, tinha 32, foi para 21 mil alunos. Perdeu 12 mil alunos em 2 anos. Ora, se eu tinha um professor há 4 anos atrás que dava aula em 10 turmas, mas no último ano deu aula em uma turma, como é que eu vou pagar para ele a maior remuneração sobre 10 turmas? Era o que os juízes faziam. Lá no Rio era certo. Professor, faculdade já não tinha chance, porque a lei falava maior remuneração. Agora não é mais. É a média duodecimal dos 12 últimos meses, basta baixa na carteira, não há mais homologação sindical, não há mais, ou não deveria haver mais cobrança, né? Como foi revogada, pode ocorrer de novo. E a mera comunicação. O que mudou é que o parágrafo 6º igualou o prazo, agora são 10 dias para pagar a rescisão. E aí vem um problema. Diz expressamente 10 dias do fim do contrato. Eu digo a vocês, imaginem que eu demiti um empregado de 25 anos de casa com aviso indenizado. Pergunta, eu tenho 100, 100, não é 100 com S não, é 100 com C. Eu tenho 100 dias para pagar? Porque são 90 de aviso para o contrato terminar e mais 10, isso não é crível. Ele recebeu o último salário dele daqui a 100 dias, porque é na rescisão que você paga o saldo de salário. E mais, você tem um prazo para o seguro-desemprego de 120, vai ficar muito exíguo esse prazo. Então, esse foi um outro equívoco da reforma. Ela está escrito, quem fizer isso não está errado. Mas isso talvez seja algo na troca
Lembra que eu falei da troca? Olha só, a lei me deu 100 dias, quer dizer, 10 dias da extinção. Eu negocio com vocês 10 dias da comunicação, se o aviso for indenizado, e 10 dias da extinção. Isso é uma... Porque você vai dar mais do que está na lei. A lei não diz isso, não. A lei diz 10 dias da efetiva extinção. E a gente tem não só a lei mandando integrar o aviso prévio ao tempo de serviço, como várias OJs dizendo que o aviso prévio integra o tempo de serviço, inclusive para prescrição e baixa. Então, você só teria os 10 dias depois do prazo do aviso indenizado. Isso é muito tempo. Isso é uma barganha, porque vocês já estão acostumados a pagar em 10 dias, você pode mudar, põe para 20 e põe os dois na mesma data, para comunicação e para trabalhar do aviso prévio. Vamos às perguntas? Quanto tempo a gente tem? 20. Vamos às perguntas. Eu gostaria de opinião sobre a questão das contribuições, né? Com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, há uma discussão grande a respeito de como buscar formas de financiamento. E há algumas experiências, eu acho que em São Paulo, que colocam cláusulas que vinculam determinadas cláusulas a certificados em contribuições negociais, por exemplo. Eu queria opinião sobre isso. Eu acho que o único problema de cobrar, qualquer que seja, é de não associado. De associado pode tudo. E o do não associado, desde que ele autorize. Então, na cláusula, você tem que dizer que ele só receberá se ele autorizar. Então, se essa o pensamento, isso é criar certificados, criar... Então, desde que ele autorize, será. E autorizando, receberá. Então, tem que fazer a autorização. Sem a autorização, vai entender que violou a liberdade sindical, apesar da lei dizer que isso só vale para o empregado, né? Ele deva estar em dia com aquela contribuição, ou seja, um banco de horas, um trabalho empenhado, alguma coisa assim. A ideia é que ela seja por adesão, digamos assim. Eu entendi, mas aí vai mudar um artigo da lei, e aí eu tenho que olhar se isso está na Constituição, que as normas coletivas, eu acho que não está. Tem que olhar o artigo 8º. Se as normas, está na lei que as normas coletivas é para associado e não associado, isso é categoria. Isso está na lei, eu quero saber se eu consigo ver isso no artigo 8º da Constituição. Não, eu quero saber assim, a norma coletiva se aplica para a categoria, porque se não estiver na Constituição, você pode restringir, dizer que a norma coletiva se aplica só ao associado. E aí você consegue todos os associados, porque quem não for associado não se aplica. É o oposto, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Ao invés de você induzir a contribuição ou vincular, porque se você vincular, isso vai gerar nulidade. Tem que buscar no artigo 8º, porque no inciso não está. No inciso que fala da convenção no acordo no artigo 7º não está. Tem que buscar no artigo 8º se fala categoria. Se falar categoria não tem jeito, as convenções e os acordos vão se aplicar às categorias. Se eu não me engano, fala sindicato representa categoria. E se representa a categoria pela reforma agora, 611, não pode criar uma contribuição para quem não é associado. Então, isso é um risco, eu acho que é um risco. Coloca e vê o que vai dar futuramente, mas eu acho arriscado. Diga. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é se um contrato hoje vigente de 44 horas, ele pode ser modificado por contrato parcial, por acordo individual ou acordo coletivo? Norma individual que reduza salário nunca pôde, nem agora nem depois. Redução de salário só pode por norma coletiva, artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Então, para você adotar um contrato por tempo parcial, a própria CLT diz, desde que esteja autorizado na norma coletiva e que o empregado autorize se foi na vigência. Então, só por norma coletiva, se isso impactar no salário. Reduzir a jornada você pode individualmente, mas se você quer acarretar redução de salário, só norma coletiva.
E a segunda pergunta é em relação àquele tempo de espera, né? Que a senhora havia falado. Poderia um empregado trabalhar 4 horas no horário do almoço, esperar mais durante o período da tarde, não é necessário o serviço dele, mantém ele em espera durante 2, 3, teria uma limitação? Prorrogar o intervalo, é isso? Isso já é possível, a reforma não mudou. A lei já permite. Não, a lei já permite isso antes da reforma. A lei diz que o acordo entre as partes ou a norma coletiva poderá prorrogar o intervalo mínimo de 2 horas. Eu julgo vários casos de açougue. Acho que nem tem mais açougue hoje em dia, né, gente? Eu sinto tanta falta. No Rio quase não tem. É tudo no supermercado. Eu sentia falta de ir na esquina. Lá não tem. Eu morro de saudade dos açougues. Não tem, mas no Rio não tem mais. Mas eu julgava muito caso de açougue, que as donas de casa só compram carne antes do almoço e perto do jantar. Então, todos tinham intervalo de 4 horas, por acordo escrito. Isso sempre foi possível. Prorrogar o intervalo entre a jornada, por acordo individual escrito ou norma coletiva, está no artigo 71 há anos, desde 1943. A reforma não alterou isso. Tá? A reforma alterou o tempo à disposição, isso é, está fora do horário de intervalo, ele está antes de pegar o horário ou depois e você deixa ele no aguardo. Aí sim, porque sendo intervalo ele sai e volta a hora que ele quiser. Quando ele está ali no que a gente chama de stand-by, né? Hoje em dia é tudo tecnológico, de stand-by é que a reforma mudou para dizer que isso não é computado o tempo, inclusive revogando as horas em itinere. Mais alguma pergunta? Diga. Que a senhora falasse um pouco sobre a quitação anual. Isso, a quitação anual, ela é possível, desde que o empregado, obviamente, concorde em ir ao sindicato. Isso é fácil, né, gente? Se ele está com o contrato vigente, ele vai concordar, óbvio. Chega lá, o patrão leva as contas, o que pagou, os recibos, e o sindicato dá um certificado. Esse não é proibido cobrar, de quem for associado ou não, porque é ele que está procurando o serviço. Isso é um serviço que o sindicato está prestando. Não é obrigatório passar, lembra que você me perguntou formas de custeio? Quitação anual, paga quantos? R$400. Isso é bom para o patrão? É, porque o patrão tem a quitação da parcela, não do contrato. O que é a parcela? Se você quitou hora extra do ano, mesmo que ele venha em juízo provando que trabalhou mais horas extras, pela letra da lei, hora extra daquele ano está quitada. Isso é importante. Então, lembram da súmula 330? Não sei se eu estou falando grego, para quem é advogado vai saber. A súmula 330 morreu na extinção, mas está viva para a quitação anual. Ela vai ser emprestada para a quitação anual. Continua, está na lei que a quitação é de parcela e a súmula diz que quita parcela. Não quita o extinto contrato de trabalho. Então, o patrão ideal é ir lá, né, uma vez por ano, levar o empregado, se quiser. Isso sim é um serviço. O que o sindicato pode fazer para colocar dinheiro dentro, principalmente o sindicato patronal, é criar serviço. Serviço de consultoria, serviço de quitação geral, serviço de quitação, homologação de rescisão, porque só no sindicato do empregado pode criar serviço, sempre um serviço voluntário. Aí quem quer, obviamente, primeiro assina, você vai pagar, e depois que ele pagar, perfeito. Quem mais? Respondi a sua pergunta? PDV, alguém pensa em fazer PDV? Não, né? Não tem interesse, PDV. Deixa eu ver mais o que tem interesse aqui. Honorários de advogado. Vocês já viram que os juízes já estão aplicando inicial líquida e honorários de advogado. Isso é, tecnicamente, vocês vejam como é, né? Uma coisa é... Eu já dei palestra, né? Só no Rio, 6 palestras só para juízes e embargadores. Cada uma com 100 e poucas pessoas presentes. E assessores, né? Os que fazem os votos. Quando a gente fala, olha gente, inicial líquida são só para as iniciais distribuídas a partir do dia 11/11. Então, estatisticamente, o Rio recebe 2.000 ações por dia. No dia 10, recebeu 11.000 ações. Advogados com medo de liquidar o pedido.
Por quê? Porque a lei processual só se aplica para o momento próprio. Se a inicial tem que ser líquida, é só no momento de confeccionar a inicial, pois todos estão mandando emendar as iniciais se ainda não houve contestação. E aí eu pergunto, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque eles pedem tudo o que querem, que não querem, agora eu quero ver dar preço. Então, assim, é uma vingança, né? É o empresário contra essa lei que era extremamente desfavorável a ele, os juízes contra os advogados dos trabalhadores que pediam tudo o que podiam e não podiam, já estão aplicando litigância de má-fé, e eu, pessoalmente, acho que os honorários por sucumbência recíproca só deveria ser aplicado para as iniciais posteriores à reforma. Por quê? Apesar do STJ ter uma decisão com efeitos vinculantes, isso é erga omnes, dizendo que é a sentença o momento que o juiz tem para fixar honorários, isso foi determinado pelo STJ, porque o CPC velho mandava calcular de um jeito e o CPC novo de um jeito melhor para os advogados. O STJ, então, para dirimir uma questão de direito intertemporal, disse que o momento é a sentença. Para eles, eu acho que está certo, porque eles sempre tiveram sucumbência recíproca em honorários, e honorários a gente nunca teve. Então, o que eu acho é que se o juiz quer dar honorários em sucumbência, antes da contestação, avise ao advogado do autor, olha só, você tem certeza de que você vai provar tudo aí? Não está pedindo, vou falar aqui um jargão que a gente usa muito no Rio, você não está aqui com já que eu vou pedir o aviso prévio, eu vou aproveitar e pedir um danozinho moral, vou pedir uma hora extrinha, quem sabe o empregador falta na audiência, é o Jaque, é o amigo Jaque, ele põe o Jaque, não pago nada, se eu perder também não pago nada, então é para evitar demandas aventureiras. Isso eu também acho que foi um grande avanço da reforma trabalhista. Os honorários sucumbenciais recíprocos, junto com a litigância de má-fé e pedido líquido e litigância da testemunha, foram 4 medidas para evitar as aventuras jurídicas que a gente vê e presencia. Eu sou menos radical, né? Os meus colegas já estão aplicando todas. Eu aplicaria os honorários a partir do dia 11, porque o advogado sabe que a partir desse dia, o que ele pediu e não provou, ele vai ter que pagar para o ex-adverso, quer dizer, a parte vai ter que pagar. E nós vamos ter situações práticas em que o empregado pede e sai devendo. Ganha e sai devendo. Vou dar um exemplo, ele pede reparação por acidente de trabalho e pede hora extra. Ele ganha R$5.000 de hora extra, mas perde os R$300.000 que ele ganharia do acidente. Como ele tem que pagar 15%, até 15%, sobre os 300 mil, talvez ele saia devendo, dependendo da outra condenação. Então, a gente vai ter casos em que ele ganha, mas não leva, ou ganha e ainda fica devendo. E diferente do CPC, que são 5 anos, o advogado tem 2 anos para cobrar se ele entrar com qualquer outra ação, em qualquer outro processo, para cobrar o que ele ganhar para ele, advogado. Acho a regra justíssima dos honorários. O que eu não concordo é que se aplique para causas antigas. Você ajuizou a ação há 2 anos, já teve contestação, já teve prova. Aí, como vocês já viram que teve uma sentença que saiu nas primeiras horas do dia 11, rodou o Brasil inteiro. De Ilhéus, da Bahia, não foi? Foi, Bahia, é isso mesmo, até recebi esse, por incrível que pareça, os baianos, que sempre são, né? Tem talento, eles chamam que é talento, né? Talento, que tem talento, eles foram os primeiros. Mas isso é quase que uma reação, né? Eu acho que essa reforma trabalhista, ela veio um pouco exagerada em alguns aspectos, porque o empresário não aguentava mais. Então, foi uma reação exagerada. E eu vou dizer que o mesmo vai ser dos juízes. Eles estão aplicando a litigância, estão aplicando os honorários numa reação também, porque vocês só estão olhando o que a Ana Matra diz. A Ana Matra representa 30% dos juízes. Há uma grande maioria dos juízes que não estão de acordo. Pessoalmente, eu acho que a reforma trabalhista exagerou na gratuidade,
porque ela manda o trabalhador que tem benefício da gratuidade pagar custas, isso é contra a Constituição. Há 2 incisos do artigo 5º que estão violados com isso. Acho que isso é um exagero. Achei um exagero permitir que grávida trabalhe em local insalubre, para mim isso é uma aberração. Acho que se ela quer vender a saúde dela, a gente pode até ficar horas discutindo se a saúde é um bem comercial, isso é, comercializado, se ele pode ser vendido, porque o Big Brother pode vender a intimidade, quem sabe a saúde. Mas até a gente chegar lá, eu vou em outro argumento, a da criança é inegociável. A insalubridade pode atingir a saúde do bebê. E isso você não pode dar para a mão da mãe. Ela é pobre, ela vai vender por 40% a saúde do filho dela. Então eu achei, me desculpem, eu acho que essa foi a pior. Dizer, mas mudou agora. Mudou porque ao invés de ela só vai ser afastada se tiver um atestado médico, agora mudou. Só vai ser mantida se tiver um atestado médico. Eu não sei como é que chama aqui, mas lá no Rio de Janeiro, na comunidade, é R$10 o valor do atestado médico. Qualquer trabalhador tem para qualquer falta ao trabalho, qualquer doença ou qualquer coisa. Aí você vai procurar quem é o médico, ele não existe. É o CRM de um morto. R$10 é o valor, eles confessam na audiência. Mas o senhor faltando... eu comprei lá o atestado, todo mundo vendia, eu fui lá e comprei. Por isso que o patrão te deu justa causa, você não estava doente. Então lá é uma gangue. Então não dá para confiar, claro, né? Você vê o que está aí no governo, você não vai repetir? Vai repetir, óbvio. O pequeno repete o que o grande faz, né? Se os próprios governantes não dão um exemplo, por que os trabalhadores dariam o exemplo, né? Que é a força de trabalho desse país. Então está difícil. Acho que a reforma exagerou, sim, ela podia ter vindo, mas podia ter sido podada em 2 ou 3 pontos, ter sido um pouco mais limitada, principalmente nos pontos da saúde. 2 pontos já foram corrigidos, a gente viu que aquele podia mudar o grau da insalubridade, só não corrigiram bem o da gestante, que a promessa para o Congresso era revogar, ele ao invés de revogar para ficar bem com a Câmara, né? Porque para passar tinha que passar na Câmara, e para passar na Câmara tinha que o Rodrigo Maia autorizar. E aí, obviamente, foi esse o negociado que eles chegaram. Vamos à outra pergunta. Doutora Valder, o artigo 8º, ele dá uma competência assim, muito ampla para fiscalização do trabalho. Quando ele coloca que as autoridades administrativas, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme caso pela jurisprudência, analogia, equidade ou os princípios do direito do trabalho. Muitos fiscais do trabalho, antes mesmo da reforma, cada fiscal, ao chegar e fazer uma fiscalização, lavravam um auto de infração com base no seu convencimento. E aqui, me parece que esse artigo deu um empoderamento ainda maior para a fiscalização do trabalho e deixou muito subjetivo, muito amplo essa atuação. Eu queria, qual que é a sua percepção em relação, e se, como aqui é muito claro, né, que na falta de disposições legais ou contratuais, eu conseguiria suprir esse contratual em convenção coletiva, eu tentar levar a fiscalização sempre para a análise da convenção coletiva e não deixar ele ali tão solto na hora da fiscalização. O caput do 8º. É esse aqui, porque esse não alterou com a reforma, o que alterou foi o parágrafo. O caput não alterou, o caput continua o mesmo, isso é, o que era antes continua depois, o que alterou foi o parágrafo. Na verdade, foi o contrário, a reforma quis tirar poder do Ministério Público, da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho. E a parte que alterou foi, antes, o direito civil era fonte subsidiária desde que compatível. Agora, o direito civil, mesmo que incompatível, é fonte de direito de trabalho. Com isso, limita a atuação do fiscal. Isso é, os fiscais ainda terão alguma liberdade, não tem jeito.
Isso, o caput não foi alterado, continua tal como era, isso é, ele poder ir analisar, ver. Acho que a norma coletiva pode limitar, sim, não dizendo assim, o fiscal não poderá, mas estabelecendo regras mais claras, tirando a lacuna. E, obviamente, naqueles casos em que o direito civil responde à situação, joga para o direito civil. Então, é nesse trecho que eu acho que a reforma tentou aplicar mais o direito civil e menos o direito do trabalho. Mas, claro que é fonte supletiva. Primeiro o direito do trabalho, não existindo, eu vou ao direito civil. Acho que é isso, mas é só a norma coletiva para fechar mais o contrato. Espero ter conseguido responder. Mais alguma pergunta? Não? Tenho mais tempo? Como é que tá para eu saber se eu... Podemos encerrar? Gente, muito obrigada. Que tenha um bom final de semana, que descanse e que eu pelo menos tenha conseguido demonstrar a todos o poder que o sindicato tem agora de negociação. Sei que não vai ser difícil, vai ser fácil negociar, que vai ser difícil, mas é um empoderamento maior para fins de negociação, tá bom? Muito obrigada.